Durante a sessão da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, que deliberou sobre a prisão do deputado estadual Capitão Assunção, a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o advogado do deputado Fernando Dillen expôs toda a fragilidade dos supostos indícios utilizados para ordenar a prisão do deputado, assim como a arbitrariedade evidenciada na decisão. O advogado lembrou que o inquérito tramita diretamente no Supremo Tribunal Federal, que atendeu a um pedido do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que não tem atribuição para peticionar aquela corte. Fernando Dillen expôs as alegadas justificativas do Ministério Público do Espírito Santo, lendo as postagens que, segundo o pedido, seriam indícios de organização criminosa. O advogado mostrou que os supostos indícios não passavam de fotografias em eventos públicos e postagens em redes sociais. O advogado rebateu as acusações sobre pronunciamentos virulentos, que sequer são crimes. O advogado explicou que os crimes imputados ao capitão Assunção na petição, se existentes, teriam pena máxima de 2 anos, o que impede a decretação de prisão preventiva. O advogado apontou ainda o absurdo das imputações de atentado à soberania e grave ameaça para impedir o livre exercício dos poderes da República em meras postagens em redes sociais. Tendo mostrado que a petição elaborada pelo Ministério Público Estadual e apresentada diretamente ao ministro Alexandre de Moraes não se sustenta, o advogado mostrou também que a Procuradoria-Geral da República, única entidade que poderia fazer os pedidos ao Supremo, analisou a situação e não viu motivo sequer para o inquérito, muito menos para a decretação de uma prisão. Ele leu trechos de manifestações da Procuradoria-Geral da República, em que a PGR declara o não cabimento da ação, requer que o inquérito não prossiga, requer o indeferimento das medidas cautelares e anuncia que, se forem decretadas buscas e apreensões, as provas não serão utilizáveis e requer o arquivamento do processo. O advogado disse: "Este é o único pronunciamento do Ministério Público que encontra amparo na Constituição Federal. Mesmo assim, o relator proferiu decisão obrigando prisões." O advogado do capitão Assunção relatou que o ministro Alexandre de Moraes decretou uma série de restrições absurdas ao deputado, como o uso de tornozeleira eletrônica, censura de redes sociais e a proibição de participar de eventos públicos, e apontou que tal decisão foi objeto de recurso pela própria PGR, que explicou que o ministro determinou essas cautelares de ofício, ou seja, sem que o Ministério Público titular da ação penal tivesse solicitado. O advogado Fernando Dillen explicou ainda que não estão presentes os requisitos que autorizariam a prisão preventiva, já que não há sequer denúncia contra o deputado, nem medidas investigativas em curso. Ele disse: "O inquérito que serve como alicerce para esta prisão está em fase de encerramento. A prisão já não se presta sequer para assegurar investigação em curso." Ele acrescentou que não existem provas de nada que diga respeito ao alegado objeto do inquérito. O advogado lembrou a importância das prerrogativas dos parlamentares em uma democracia e apontou: "O único órgão avalizado pela Constituição para censurar o deputado é esta Assembleia." Ele acrescentou: "Prisão e censura são sempre a exceção. Vamos deixar de lado diferenças ideológicas e votar segundo os autos do processo, demonstrando imparcialidade institucional." O advogado fez uma importante advertência aos deputados ao lembrá-los que o julgamento vai muito além da pessoa do capitão Assunção e diz respeito ao papel e à importância do poder legislativo. Ele disse: "A decisão que vocês, deputados, tomarem balizará a atuação dos diversos parlamentos em todo o Brasil. Por isso, é importante compreender que o direito à imunidade parlamentar, de opiniões, palavras e votos, não pode ser uma lista do que o deputado pode ou não falar.
Somente este parlamento possui a prerrogativa de cassar um mandato parlamentar por abuso na liberdade de expressão. Permitir que outro órgão passe a ditar tais regras é renunciar a uma prerrogativa concedida constitucionalmente a vocês, deputados. Ao final da sessão, por 24 votos a 4 e uma abstenção, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo revogou a prisão política ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ou contraditório à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindor Araújo da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício, algum motivo para acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Bolsonaro disse: há uma figura dos advogados, joga a rede. O cara joga a rede, depois puxa a rede, vê o que tem nela e acusa a pessoa. Se eu pegar qualquer um de vocês, quebrar os sigilos de vocês, tua esposa, teu irmão, teu tio, teu avô, teu padrasto, vou achar alguma coisa. Ah, o cara comprou R$20 mil um carro de um tal fulano. Vai que esse fulano é traficante, ninguém sabe disso. Opa, vamos investigar esta pessoa por relação com o tráfico. É isso que os caras fazem. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas e interessadas são aceitas sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assalto de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes, em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. E o inquérito passa de corregedor em corregedor, subtraindo dia após dia a renda do trabalho de famílias e empresas. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves, e o atual relator é o ministro Raul Araújo. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Há mais de 32 meses,
todos os nossos rendimentos são retidos sem base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Após a leitura do relatório do deputado Lucas Caramussa, eu concedo a palavra ao advogado Dr. Fernando Carlos Dillen da Silva, advogado do deputado Capitão Assunção, devidamente qualificado nos autos, pelo prazo de 15 minutos estabelecido pelo nosso regramento para fazer a sua sustentação oral. A partir do momento que iniciar a sua fala, eu peço ao relógio que conte, está à sua esquerda, Dr. Fernando Dillen, ali onde está o horário, vai começar o cronômetro. Caso seja necessário ultrapassar algo, que Vossa Excelência manifeste no microfone. Peço que deixe o cronômetro à disposição, que não está aparecendo. Pode zerar. Zera. Bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar essa Assembleia Legislativa na pessoa de seu ilustre presidente, deputado Marcelo Santos. Cumprimento que estendo a todos os demais deputados, advogados e público em geral. Honrado por estar nessa tribuna, buscando trazer um debate sobre um tema espinhoso e mal compreendido por parte da imprensa, e deixando claro que estou invocando precedentes judiciais do STF e da súmula vinculante 14 para tratar de inquérito ainda sob o manto de sigilo de justiça, mas que não pode prevalecer sobre o direito à ampla defesa. Primeiramente, para quem ainda não o conhece, representamos o deputado estadual Capitão Assunção, do Partido Liberal, residente em Jardim Camburi, Vitória, casado, pai de 3 filhos e 2 pets, que professa sua fé na Igreja Cristã Maranata. O deputado tem focado sua atuação parlamentar na defesa de segurança pública, fiscalização do Executivo e na busca de investimentos para o município de Vitória. O caso concreto trata do inquérito que tramita diretamente no STF sob o número 10.590 e que trata de relatos oriundos do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, segundo o qual o deputado Capitão Assunção, em organização criminosa com Jackson Rangel Vieira, Carlos von Schilgen, Armando Fontoura Borges Filho e Gabriel Quintão Coimbra. Vejamos a justificativa para a demonstração de indícios dessa suposta organização criminosa. Palavras do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Diz-se, outrofim, que o deputado Capitão Assunção participou efusivamente de homenagem a Jackson Rangel na Assembleia Legislativa, sendo que o próprio pseudo-jornalista fez questão de difundir a imagem em sua rede social. Aí eu vou pedir para o pessoal do apoio da técnica colocar para nós, por gentileza, a essa referência em que se diz que o deputado está em organização criminosa, porque eu não posso mostrar foto do inquérito, mas é exatamente essa mesma foto, ao invés dos homenageados, é o jornalista Jackson Rangel. Isso, no entender do Ministério Público, que demonstra essa suposta organização criminosa pela qual o deputado foi incluído nesse inquérito. No relato oferecido, pode tirar a imagem, por gentileza. O grupo seria responsável por propagar virulentas postagens contra o STF, que atingem sobremaneira a honorabilidade e a segurança do tribunal e de seus membros. E especificamente com relação ao deputado preso, foi dito que o mesmo promove diuturnamente, por intermédio de suas mídias sociais, diversos pronunciamentos virulentos e criminosos contra ministros desse egrégio Supremo Tribunal Federal. Vejamos as postagens que são relatadas no inquérito. Defina esses demônios com uma só palavra. Eu sou livre para me expressar. STF, vergonha nacional. Quem não quer ser criticado, fica em casa. Ministro Alexandre de Moraes. Cabeça de ovo quer destruir a vida de Eustáquio, o homem que denunciou o golpe contra Bolsonaro. Cabeça de ovo manda prender Roberto Jefferson. Olha aí, Alexandre, mais infrações permanentes. Os vídeos continuam disponíveis nas redes sociais. Prende eles.
Urgente, Alexandre de Moraes mandou derrubar a conta do Instagram de Capitão Assunção, de forma arbitrária. Se este post chegou até você, curta e siga. De que lado você está? Eu e minha família estamos fechados com o Bolsonaro e contra essa tirania. Se você também está fechado, também curte esse post e lê a descrição. Moraes manda bolsonaristas apagarem postagens que ligam Lula e o PT ao PCC. Somos chamados de nazistas, genocidas e tudo de ruim que possa imaginar e não vemos essa revolta. Feliz Dia do Amigo, imagem do ministro Alexandre de Moraes. Esse post contém ironia. A petição do Ministério Público aponta ao deputado Capitão Assunção os seguintes crimes: crimes contra a honra dos ministros quanto dessa própria Suprema Corte, crimes que possuem pena máxima prevista de 2 anos, ou seja, puníveis com no máximo pena em regime aberto. A petição também imputa ao deputado Capitão Assunção o crime de atentado à soberania, artigo 359, inciso L do Código Penal, alegando que o mesmo promove em suas mídias sociais um discurso odioso que, mais do que ofensivo, é atentatório ao Estado Democrático de Direito, inclusive em deliberada continuidade delitiva, utilizando de graves ameaças para restringir o livre exercício dos poderes constitucionais, a configurar o tipo penal contido no artigo 359-L do Código Penal brasileiro. Em pelo menos 2 oportunidades, deputados, a Procuradoria-Geral da República, órgão do Ministério Público com atribuição exclusiva para atuação no Supremo Tribunal Federal, se manifestou contrariamente ao requerimento do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, dizendo, portanto, palavras da Procuradoria-Geral da República. Portanto, no caso concreto dessa petição, avulta asseverar o manifesto encabimento da presente representação por medidas cautelares, realizada pela Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo, que não é parte nos autos, com requerimento até mesmo de autorização para deflagração de ação penal no bojo do inquérito 4781, instaurado sobre a competência originária do STF, em razão de evidente violação à Constituição da República, a Lei Complementar Federal 75 de 93, que é a Lei Orgânica do Ministério Público, e a Lei 8625 de 93, e ao regimento interno do STF. Diante do exposto, a Procuradoria-Geral da República requer a negativa de seguimento a esta petição, com o indeferimento da representação por medidas cautelares e a consequente arquivamento dos autos. Quem assinou? Doutora Lindora Maria Araújo, vice-procuradora-geral da República. Repito, esse é o único pronunciamento do órgão do Ministério Público que encontra amparo na Constituição Federal. Mesmo assim, o relator do inquérito deferiu o pedido do Ministério Público do Espírito Santo, decretando prisões, e no caso específico do deputado Capitão Assunção, obrigando a utilizar tornozeleiras eletrônicas, de se manifestar em suas redes sociais e até de participar de qualquer reunião pública. Registre-se que naquela decisão, que é de dezembro de 2022, o próprio ministro Alexandre de Moraes reconhece que, abro aspas, se encaminhará à Casa Legislativa a que pertenceu o parlamentar para os fins a que se refere o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal, a decisão na qual se aplique medida cautelar sempre que a execução desta impossibilitar, direta ou indiretamente, o exercício regular do mandato parlamentar. Todavia, o ministro não encaminhou para apreciação desta Assembleia Legislativa a decisão que aplicou aos deputados estaduais Carlos Von e deputado Capitão Assunção tornozeleira eletrônica, proibição de utilização de redes sociais e sequer de participar de eventos públicos, situações que claramente limitam o exercício do mandato parlamentar, de fiscalização, de participação de comissões e de atos deliberativos. Eis que todos esses atos são coletivos e públicos. Desta decisão da aplicação de tornozeleira eletrônica, houve um recurso de agravo regimental pela própria Procuradoria-Geral da República, que eu peço licença para transcrever alguns trechos. Assim, palavras da Procuradoria-Geral da República. Ao decidir pela decretação de medida cautelar sem pedido de titular da ação penal, que é o Procurador-Geral da República, está o Poder Judiciário decretando constrição de ofício, ou seja, uma prisão de ofício. No caso sob análise, embora do excelentíssimo ministro relator tenha de maneira equivocada compreendido que a Procuradoria-Geral de Justiça do Espírito Santo tenha equivocadamente requerido a prisão preventiva, observe-se da leitura dos pedidos descritos na representação em questão que a Procuradoria-Geral de Justiça do Espírito Santo não requereu em nenhuma oportunidade a prisão preventiva dos cidadãos envolvidos.
Por consequência, isso é o mais importante que a defesa queria chamar a atenção. Quaisquer elementos de informação que venham a ser decorrentes da decisão agravada não serão utilizados pelo Ministério Público Federal, titular exclusivo da ação penal pública, para fins de persecução penal, dada sua clara ilicitude. Diante da prévia demonstração das inconstitucionalidades e ilegalidades que sobressaem desse procedimento investigatório, com a nulidade absoluta do ato jurisdicional objeto desse agravo regimental, urge seja declarada a via excepcional do trancamento da petição 10.590. E aí, para a gente poder já chegar nos finalmente, a defesa se atém à ausência dos requisitos configuradores da prisão preventiva. Se a gente fosse analisar sobre a questão da competência, se o deputado Capitão Assunção praticou o crime contra o Estado Democrático de Direito, para começo de conversa, a competência é da Justiça Federal, artigo 109 da Constituição Federal. Processualmente, sequer existe uma denúncia, que provavelmente nem será feita, como já foi relatado. E o inquérito que serve como alicerce para essa prisão está em fase de encerramento, sendo certo que em despacho de 18 de dezembro de 2023, o próprio ministro relator determinou o prazo de 60 dias para o encerramento do relatório final da Polícia Federal, já expirado desde 18 de fevereiro. Dito de outra maneira, a prisão do deputado já não se presta sequer mais para assegurar nenhuma investigação em curso. Além disso, o mais importante, não existem novas postagens ou vídeos do deputado criticando o STF, o sistema eleitoral ou nenhum dos fatos objetos do inquérito, mas atos típicos da sua fiscalização. O deputado, repito, sobre as postagens que eles estão sendo acusados, não são postagens que se referem àquele inquérito, são postagens de outros assuntos. Quanto aos aspectos processuais, o parágrafo 2º do artigo 302 do Código de Processo Penal deve existir fatos novos e contemporâneos que justifiquem a adoção da medida adotada. Nesse inquérito, a petição do Ministério Público foi oferecida em 17 de janeiro de 2023 e a decisão pela prisão foi datada de 20 de fevereiro desse ano, ou seja, mais de um ano após as supostas violações. E para fechar, eu quero dizer que, no que se refere às medidas cautelares impostas, desde o dia 12 de maio de 2023, o ministro Alexandre de Moraes proferiu decisão no inquérito 4879, acolhendo o pedido formulado pelo deputado federal Marcos Antônio Pereira Gomes, Zé Trovão, que autorizou a reativação das suas redes sociais e a retirada do monitoramento eletrônico. E a decisão está aqui colocada, depois eu vou passar para a taquigrafia da Assembleia. Ainda sobre a tornozeleira eletrônica, a resolução do CNJ estabelece que de 6 em 6 meses ela deve ser revista, coisa que também não foi observado. Bom recordar que o requerente sempre tem mantido sua reputação ilibada e não tem praticado nenhum fato ofensivo ao Estado Democrático de Direito. Muito pelo contrário, foi o sistema eleitoral vigente, chancelado pelo TSE, que certificou que o deputado foi eleito com a segunda maior votação histórica do Estado do Espírito Santo, com 98.699 votos. E para fechar, como todos os órgãos da OAB, em todas as instâncias, com prerrogativa não se transige, sendo certo que eu, na qualidade de advogado, também sou conselheiro estadual da OAB do Espírito Santo. E nós não podemos compactuar com a quebra da mesma prerrogativa também outorgada pela Constituição Federal aos advogados, de não ser nenhum deputado responsabilizado por suas opiniões, manifestações e votos. O único órgão legitimado pela Constituição Federal para censurar a fala do deputado Capitão Assunção é essa Casa Legislativa, por meio de seus pares. E já me encerrando, como última mensagem, estive com um deputado que, apesar de não concordar com a prisão, o deputado Capitão Assunção acredita na justiça, acredita em vocês, deputados e deputadas, na condição de magistrados da causa, de que a liberdade é sempre a regra. Prisão e censura são sempre exceção. Vamos deixar de lados e de diferenças ideológicas e votar segundo os autos do processo, demonstrando imparcialidade institucional. A decisão que vocês, deputados e deputadas, tomarem balizará a atuação dos diversos parlamentos em todo o Brasil. Por isso é importante compreender que o direito à imunidade parlamentar, de opiniões, palavras e votos, não pode ser uma lista do que o deputado pode ou não falar. Somente este parlamento possui a prerrogativa de cassar um mandato parlamentar por abuso na liberdade de expressão. Permitir que outro órgão passe a ditar tais regras é renunciar a uma prerrogativa concedida constitucionalmente a vocês, deputados.
E, por fim, agradeço a atuação firme do deputado Marcelo Santos, que de maneira sóbria conduziu todo esse procedimento histórico para os legislativos, bem como a Diretoria de Relações Institucionais e a Procuradoria da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Gente, muito obrigado, bom dia e fiquem todos com Deus. Cumprimentar o nosso deputado, nosso advogado, o bem bastante procurador do deputado Capitão Assunção, Fernando Dillon, que cumpriu à risca os 15 minutos.